Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Cristiano, eu sou consultor de investimentos e consultor financeiro. Essa semana eu fiz uma valuation para mim, né, uma valuation da Multilaser, e eu sei que tem muita gente que tem curiosidade, né, de conhecer um pouco como é feito o processo, ou mesmo, né, para quem quer saber qual o valor que eu encontrei, tá? Só acompanhar o vídeo até o final. A gente não vai entrar tanto nos pormenores, né, de como é feito a valuation, é um vídeo mais superficial, mas para quem quiser se aprofundar, é esse aqui o carinha, ó, o da Modaran. Ele é um indiano, professor. Ele é um cara muito ativo, né? Quando a gente fala de valuation, ele tem um site que ele alimenta muitos dados lá que o mundo inteiro utiliza para fazer valuation. Então é esse carinha aqui, o da Modaran. Ele tem um site no YouTube também com bastante coisa. Então, para quem quiser compreender mais sobre valuation, cola nesse cara aqui, tá? Sem mais delongas, vamos aqui para o Excel. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? O que é uma valuation? A valuation é um valor presente de um fluxo de caixa futuro. Então a gente vai arbitrar uma série de indicadores aqui para a gente chegar no fluxo de caixa futuro da empresa. Então a gente está falando aqui de 2021, 2022, 2023, 2024. A gente vai chegar no resultado final da empresa, né, da firma, e trazer esse fluxo ao valor presente. Tá? Então, tem a formulazinha aqui mais simples da matemática financeira, né, que é o valor presente líquido descontado a uma taxa, né, que no caso da valuation é o custo médio ponderado de capital, ela já está até pronta aqui. Mas a gente vai passar por algumas coisas aqui. Essa é a fórmula para precificação de qualquer ativo, inclusive renda fixa, né, e no nosso caso aqui de valuation de renda variável também. Tá passando por alguns indicadores aqui, né, algumas coisas que eu precisei alterar antes de fazer a valuation. Primeiro foi a mudança de P&D, né, que é contabilizado como despesa. A gente precisa contabilizar como investimento. Né? Então a gente traz aqui, ó, pesquisa e desenvolvimento, a gente soma com CAPEX, né, que é o investimento, né, o Capital Expenditure, e a gente tem um CAPEX ajustado a essa pesquisa de desenvolvimento. Tá? Então, se a gente faz essa alteração aqui na DRE, né, e na verdade aqui a gente já considerou a depreciação, né, desse investimento, a gente também precisa fazer alteração do balanço. Né? Então, ela tem investimento em P&D, ela vira ativo, tem a depreciação, né, que é a conta que reduz. Aqui do lado aqui a gente precisa fazer a depreciação acumulada durante todo o período, né, que eu fiz de 5 anos. Se a gente tem um novo ativo, a gente precisa ter também uma fonte de recursos. Então, ela vem para cá no patrimônio líquido, né, como capital em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, essa é uma alteração importante que a gente precisa fazer, principalmente para empresas de tecnologia. Então, todas as informações, né, inclusive esses índices aqui embaixo, elas já são depois dessa mudança. Tá? Então, se você tiver algum índice aí que está um pouco diferente, é por causa dessas mudanças que a gente precisou fazer aqui, tanto na DRE quanto no balanço. Tá? Aqui na tesouraria a gente tem um modelo dinâmico, com alguns números aqui importantes, né? Principalmente para a gente observar o capital de giro da companhia. E aqui a gente tem o valor de beta e valor G, né? O valor de crescimento. A gente volta aqui daqui a pouco. Tá? Então vamos lá. Então o que a gente precisa na valuation? A gente precisa chegar no fluxo de caixa e precisa de chegar nessa taxa de desconto. Né? Então são as duas coisas, né, que a gente precisa observar. Aqui para a taxa, né, a gente começa com a taxa livre de risco. Eu utilizei a taxa do IPCA mais juros, por volta de 4,7, abatido dos 15% do imposto de renda. Deu 4% aqui, redondo, né, por uma coincidência. Tá? Mas então essa é a nossa taxa livre de risco hoje, né, em outubro de 2021. Aqui no Brasil é 4%. Aqui no caso do beta, algumas coisas, né, algumas limitações, né, que a gente até já concluiu. A dificuldade de estimar o beta é porque a Multilaser ainda não tem beta. Né? Então a gente precisa utilizar indicadores de mercado, que no caso, né, a gente utilizou aqui segundo o próprio da Modara, né? E aqui eu coloquei por segmento, por negócio da companhia. Tá? Esses dados aqui são da própria Multilaser. Tá? E aqui o beta por segmento, e a gente chega aqui no beta total, né? Com somar produto,
Então a gente pondera, né, cada beta aqui por segmento, a gente chega em 1.06, né, o beta desalavancado da Multilaser, retornando, e a gente aqui faz o beta alavancado, né? O beta desalavancado é como se você olhasse para a empresa sem a dívida. E para a gente chegar no beta real da companhia, a gente precisa considerar aqui, né, a dívida sobre patrimônio líquido, né, que a gente já tem aqui embaixo. Aqui embaixo a gente tem prêmio de risco de mercado, é um número que eu arbitrei aqui, 5,5. Tá? Esse número aqui é o retorno da bolsa esperado, né, para os próximos anos. Esse valor ele varia aí nos últimos anos, né, de 4,7%, 4,8% até 6%, 7%. Mas é um indicador que a gente precisa tomar cuidado, né, porque no Brasil a gente já carrega muito retorno na taxa livre de risco. Né? Ou seja, eu estou falando que a taxa de retorno no Brasil é a taxa livre de risco mais uma taxa de prêmio de risco, né? Ou seja, prêmio de risco das empresas, né? Prêmio de risco da bolsa. Então, eu estou falando que a bolsa vai ter ganho real aqui de 9,5%, tá? Dos próximos anos. Tá? Então, é uma taxa que a gente precisa tomar cuidado. É a nossa taxa livre de risco já carrega já bastante retorno. Tá? Aqui a gente tem o retorno do patrimônio líquido pelo KPM, a formulazinha aqui, taxa livre de risco, mais o beta da empresa, né? Lembrando que o beta é o risco da companhia, vezes o prêmio de risco do mercado. Né? Então a gente tem um retorno aqui, o custo do equity, né? É a rentabilidade exigida pelo acionista. E aqui no KD o custo do debit, tá? Eu arbitrei um rating, né? A cobertura de juros é algo que a Multilaser ela está bem posicionada, né? Então é como se eu tivesse arbitrado um rating BB aqui para Multilaser, eu considerei 2,2, além da taxa livre de risco, tá? Então o que é isso aqui que a gente está fazendo, né? Deixa eu fazer um quadro aqui do lado de cá, eu acho que fica mais fácil de compreender. Então o que é esse custo médio ponderado de capital? Né? A gente está encontrando aqui qual é o custo total do capital da companhia. Então a gente tem na estrutura de capital, a gente tem o debit, né, o passivo, e a gente tem aqui embaixo o equity, que é o patrimônio líquido. Né? Então vamos colocar aqui em cima também, ó, passivo e o patrimônio líquido. Tá? Então a gente tem o custo do debit, que a gente achou 6,6,2%. A gente tem o custo do equity, que a gente achou de 10,53%. E por que ele precisa ser ponderado? Né? Porque não é 50% para cada um. Né? Então, aqui na nossa estrutura de capital, a gente achou 15% de dívida e no patrimônio líquido, né? Para inteirar 100%, a gente tem 84,30%. Lembrando que isso é dados de mercado, tá? Não é dado contábil, tá? Principalmente do patrimônio líquido. Né? Então, por isso que é ponderado, né? Que eu preciso ponderar tanto as taxas quanto o percentual dentro da estrutura de capital. Okay? Então, a gente chega no 9,52, o custo médio ponderado de capital, que é a taxa que a gente vai utilizar para chegar no valor presente da companhia, da firma. Né? Aqui na taxa de crescimento eu arbitrei aqui valores para os 5 primeiros anos, né? e eu achei razoável, e também um investimento líquido sobre EBIT, né? Ou seja, a empresa precisa reinvestir para ter esse crescimento aqui. Né? Então, esse dado aqui eu prefiro arbitrar ele ao ano também. Tá? E por quê? Né? Da onde que eu tiro esses números, né? E por que a gente chega nesses valores? Aqui embaixo eu coloquei algumas justificativas do porquê dessas taxas. Tá? Então vamos olhar algumas coisas aqui. Primeiro, a companhia Multilaser tem importante share Brasil em produtos de tecnologia de entrada. A empresa fundada na década de 80 tem forte presença no varejo das lojas do segmento. A Multilaser não é uma startup, né? É uma empresa que já está há bastante tempo no mercado. A gente tem aqui uma observação, né? O porte da empresa. A Multilaser já é uma empresa muito grande, tá? Ela não está começando, né? Então aqui a gente pode, por exemplo, o share de alguns segmentos aqui. O share de tablet da Multilaser é de 30%. Né? E quanto maior a empresa, mais difícil dela crescer, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O recente IPO dificulta a coleta de informações, tanto contábil, financeira quanto de mercado.
né? Enfim, é a mesma dificuldade aqui no beta, né? A gente não tem beta da empresa, né? E uma série de coisas que a gente não tem tanto histórico assim para poder utilizar, né? Para poder fomentar a valuation. Apesar do posicionamento claro de produtos de entrada, simples de tecnologia, né, a empresa parece ter dificuldade em gerir muitas pequenas marcas com um brand por vezes confuso. Essa é uma observação minha, tá? Uma opinião minha, inclusive como consumidor. Tá? É algo que a Multilaser eu acho que precisa repensar. Né? Isso é um fator negativo. E aqui, principalmente, o mercado já em estagnação, retração nas principais linhas da companhia, junto a uma competição muito forte dos produtores chineses, resultam num futuro desafiador, né? Porque é difícil de tomar share, é difícil de você crescer em participação no mercado por causa dessa competição, e um mercado que não está crescendo, tá? E a estagnação desse mercado, né, desses os produtos de entrada, né, esses produtos de tecnologia, isso são estatísticas já internacionais, tá? Essas coisas não podem vir da nossa cabeça, não, né? Senão a valuation ela fica muito, ela perde em credibilidade, né? Então, se você procurar aí, indicadores, né, de expectativas de crescimento para esse mercado, você vai ver que já não tem tanta expectativa de crescimento, não. Okay? Há um esforço recente de diversificação para linhas de pouca sinergia, o que dá um resultado um tanto ambíguo ao negócio. Como, por exemplo, um investimento recente, né, a busca para a linha PET da Multilaser. Né? O que acontece? Você tem uma cadeia de fornecedores, de clientes, totalmente diferente do que a Multilaser tem hoje. Né? Então, apesar de ser um segmento que deve crescer bastante, não tem tanto a ver com o que a Multilaser faz hoje. Tá? É um negócio novo que ela vai ter começado do zero praticamente. Tá? Então, as taxas elas consideraram grande volume de vendas para o governo, ainda que sazonal. Aqui em 2021 eu já considerei algumas coisas que já saíram no primeiro balancete, tá? Nos dois primeiros balancetes, dois primeiros trimestres de 2021. Inclusive teve uma venda para o governo de São Paulo. Porte da empresa, quanto maior a empresa, maior a dificuldade dela crescer. E aqui eu considerei também o marketing gratuito e capitalização provindos do recente IPO. Né? Então a empresa ela tem um bônus, né, de venda, de receita nesses primeiros anos ali do IPO. Tá? Isso é comum para todas as empresas. Então o beta aqui a gente já passou, consideramos risco em país de desenvolvimento. O índice pode parecer baixo considerado empresas de tecnologia, mas a companhia está no setor já consolidado. É importante isso aqui, gente. Tem gente que põe empresas de tecnologia tudo no mesmo saco, tá? A gente tem que tomar cuidado. A Multilaser não é uma startup de tecnologia, não é um aplicativo de serviço, nem nada disso. Tá? Ela é uma empresa já consolidada no mercado. Tá? Então, da mesma forma que é difícil crescer, o beta ele costuma ser um pouco menor do que desses segmentos, né, de aplicativos, enfim. Então, o que a gente tem aqui? Já o valor presente e talvez aqui a informação que falta, né? A gente divide o valor da companhia pela quantidade de ações. E a gente chega aqui no valor por ação, né, num preço-alvo de R$ 6,40. Esse foi o valor que eu achei aqui na minha valuation. Se para quem já quiser antecipar aqui, já considerar 26%, né, do imposto de renda da reforma, então a gente teria um valor de 7,93. Né? Esse é o valor intrínseco da companhia, né, quanto ela vale de fato, não quanto o mercado está pagando. Tá? Então, por isso, é importante a gente desenvolver essa expertise, né, para nós, né, para quem é investidor. Tá? Valuation é ferramenta indispensável para investidor de renda variável, ok? Beleza, pessoal? Mas é isso aí, tá? A valuation, quando você olha um laudo, né, de um IPO ou de uma operação de M&A, um laudo de valuation costuma ter 120 páginas, né? Mas a valuation da companhia é isso aqui, essa planilhazinha, essa tabelazinha aqui, tá? Óbvio, né, que chegar nesses números aqui é um pouco mais complexo, tá? Mas a valuation em si é esse trabalho aqui que a gente está vendo aqui, essa planilha principal de valuation aqui. Tá bom, pessoal? Espero ter
ter sido claro nas explicações, tá? Um abraço para vocês.